Durante minha vida, eu enfrentei muitas dificuldades ao tentar encontrar o meu lugar no mercado de trabalho. Quantas vezes você já se sentiu preso a um nicho tentando crescer e isso não te levou a lugar nenhum? Ou pior, você ficou pulando de nicho em nicho, tentando encontrar a sua liberdade financeira e tudo que encontrou foi frustração. Eu também já estive nesse lugar, mas foi essa dor que me fez descobrir como mudar de nicho transformaria a minha vida. Essa foi a melhor decisão que eu já tomei. Eu sou Teodora Silva, tive que enfrentar diversas realidades duras, mas aprendi lições valiosas. Aos 11 anos de idade, terminei a escola primária. Eu era uma excelente aluna, eu gostava de estudar. E minhas professoras também gostavam de mim. Naquela época, para passar para o segundo grau, precisava pagar uma admissão. Eu não tinha dinheiro e tampouco o meu padrasto deixaria eu continuar estudando. Ele disse: mulheres não precisam de escola, não precisam estudar. Que pena, porque eu sofri muito nessa época, eu queria continuar estudando, eu achava que eu ia ter um futuro promissor. Naquela época eu queria ser professora, mas não adiantou, ele não deixou mesmo, e aí então me tiraram da escola e eu tive o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi de doméstica. Trabalhar de doméstica não era fácil para uma menininha de 11 anos de idade, e ainda mais porque as casas eram verdadeiras mansões em Santos, São Paulo. Ali no centro de Santos moravam os barões do café, e é lá que conseguiram um emprego para mim. Era muito duro, o trabalho era pesado, ainda mais para uma menininha que sonhava com coisas muito diferentes daquela realidade. Eu chorava muito. Eu chorava tanto que meus patrões me mandavam de volta para casa. Uma vez em casa, passava alguns dias e eles procuravam novamente um novo emprego para mim. Seja de babá, seja de empregada doméstica. E lá estava eu novamente trabalhando vez após vez em algumas casas, algumas mansões, e voltando para casa porque chorava, porque não aguentava realmente aquele serviço muito pesado daquela época, que não tinha enceradeira e o chão era realmente, eles eram encerados e com escovões, tapetes grandiosos para bater. Eu não aguentava, eu não suportava o peso do trabalho duro e a minha realidade de estar distante da minha mãe. Eu queria a minha mãe, eu era uma menininha ainda. E voltava para casa e assim passou um pouco da minha adolescência, até que eu tive o meu primeiro emprego aos 16 anos de carteira assinada, CLT. Era tudo que eu queria, mas novamente o trabalho era duro. Eu tinha um prédio inteiro de 15 andares para dar conta da limpeza. E também eu já tinha passado por outro emprego anteriormente. Aos 14 anos, eu cheguei a trabalhar num armazém. Mas como a gente mudava muito de cidade em cidade, então também isso fazia com que eu não conseguisse parar fixo no emprego. Tampouco também era aquilo que eu almejava para meu futuro. Eu sempre estava pensando como eu ia mudar essa minha realidade. Então, aos 18 anos, eu consegui todos os meus documentos que necessário para tentar uma nova vida, uma nova história, um emprego decente. Mas eu não tinha qualificação escolar para isso. Mas eu contava com minha inteligência. Eu lia muito, eu estudava muito, eu procurava livros, eu emprestava livros, eu lia de tudo, desde matemática, geografia, ciência e até romances eu lia naquela época. Então, isso acabou me qualificando de alguma forma. A minha mente abria, era conhecimento de qualquer maneira. Então, quando eu já com os documentos reunidos, surgiu ali uma vaga num emprego improvável para mim. Por quê? Porque exigia qualificação e uma prova. Eu fui lá e enfrentei aquelas provas todas. E eu passei. Então, esse emprego agora era muito maravilhoso. Ele me pagava 3 vezes o último emprego que eu tinha. Um salário de 3 vezes mais o salário mínimo. Eu ganhava muito bem.
Agora sim, dava para eu pagar a minha pousada, dava para eu ajudar a minha família e dava para eu dar presentes. Eu sempre gostei de dar presentes e o emprego me facilitou nesse sentido. E esse que era o meu alvo, ganhar bem, ter liberdade financeira desde aquela época. Eu tinha 18 anos nessa época. Não durou muito esse emprego também. Eu gostava muito, eu achava que agora sim eu ia conseguir me estabilizar, né? Mas isso não aconteceu e eu fiquei desempregada. Então, me casei. E esse casamento durou 18 anos. Eu tinha quase 20 anos quando eu me casei. Fiquei grávida e partir para uma vida de dona de casa. Já que eu estava desempregada, eu conheci um rapaz e achei que a gente podia realmente casar como ele me propôs. E então nos casamos e agora eu era realmente uma dona de casa e mãe. Mas a vida começou a ficar muito difícil, a vida de casada e a vida financeira também. Então muitas vezes eu queria trabalhar fora, eu tentava trabalhar fora, eu ainda tinha aquele sonho de ser alguém na vida, né? De ter uma liberdade financeira, a verdade era essa. E eu entrei numa escola, na escola da aeronáutica em Santos. Mas o meu marido, ele não deixava eu trabalhar. Ele queria eu em casa, uma dona de casa. E vez após vez, a vida ficava dura e apertada financeiramente e eu tentava ingressar em algum trabalho e ele realmente não deixava, ele me tirava de lá. E assim foi por 18 anos e eu tive mais 2 filhos. Então, ao todo, eu sou mãe de 3 filhos, 4 netos. Mas naquela época eu tinha que lembrar disso e eu fiquei por 18 anos casada. Numa vida dura, numa realidade financeira muito dura também. Porém, sem trabalho e sem qualificação ou formação para um trabalho, uma vida promissora. Depois de 18 anos, o meu marido foi embora. Aí ele me deixou com os 3 filhos. O mais jovem tinha 3 anos e o mais velho tinha 16 anos. Ele simplesmente foi embora, ele não voltou para ajudar em nada. E agora eu tinha uma nova vida e uma nova história, uma realidade dura novamente, que era ingressar num trabalho, né, no mercado de trabalho sem qualificação e sem formação. E eu fui à luta. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui trabalhar de diarista. Entrei na escola para terminar e concluir o 2º grau. Depois de terminado e concluído o 2º grau, aí sim, agora eu podia fazer um curso técnico. E agora eu ia para cima. E fiz o curso técnico de enfermagem. Por 2 anos estudei a enfermagem à noite e trabalhava de diversas coisas no dia. Por exemplo, nessa época de criar filhos e tentar me formar, eu vendi sorvetes, chup-chup, eu fiz chup-chup, eu vendi pelo menos 10 mil chup-chup logo assim, de cara, até eu contar, depois eu parei de contar isso, mas eu continuei vendendo. Eu vendi lanches também, eu fiz uma pequena sociedade com uma amiga e aí então nós compramos um carrinho e vendi lanches em casa. Por um tempo, né? Logo ela cansou, então ficou duro para eu conseguir conciliar, cuidar da casa, das crianças, do serviço de diarista e também do carrinho. Ficava pesado para minha filha, no caso, ajudar. Nessa época, eu trabalhei também com sardinhas. Essas sardinhas que você vai na pizza, né? Elas vão bem limpinhas, é isso que a gente faz em casa. A gente limpa a sardinha, passa o dedo e tira aquela espinha do meio. Conforme você passa o dedo fica muito inchado, doído, dolorido. Era o que nós podíamos fazer. O meu filho mais velho até me ajudava nessa época, porque tinha que levantar muito cedo, de madrugada também, para dar conta da meta do dia. E foi isso por um bom tempo, porque era aquilo que ajudava a gente se sustentar com um trabalho em casa. Bom, até que enfim eu consegui me formar técnica da enfermagem. E os meus filhos estavam crescendo também nessa época, né? Já tinha passado pelo menos uns 3 anos e agora meu filho que tinha 16, agora já tinha 19. A minha filha tinha ficado com 11 anos, agora ela já tinha pelo menos 14, 15 anos e começou a trabalhar de babá também. Então, eu nunca desisti daquele sonho que eu tinha de ter um trabalho digno, que me desse realmente dinheiro e liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, eu nunca desisti do meu sonho de ter um trabalho melhor, uma vida melhor. Eu me mudei daquela cidade para outro estado. Aí ali eu fui para Santa Catarina.
mas eu já tinha formação, eu era técnica da enfermagem. Então, quando eu cheguei ali, não foi difícil eu conseguir um emprego para sobreviver. Também nessa época eu já estava sozinha. O meu filho mais velho já tinha se casado. A minha filha mais do meio, ela tinha se casado. Então agora só me restava o filho caçula. E nós estávamos em Santa Catarina, Balneário Camboriú, e ali então eu vi aquela cidade próspera, uma Dubai brasileira, e eu falei, agora sim eu vou conseguir um bom trabalho, uma boa colocação e um bom dinheiro aqui. E eu fui tentar isso. Logo, o meu primeiro trabalho no Balneário Camboriú foi como técnica da enfermagem, mas em serviço home care. E eu fiquei ali um bom tempo. No entanto, eu não queria mais trabalhar porque é pesado. De qualquer maneira, é um serviço pesado. Eu sempre tive problemas com serviço pesado. Eu tive que enfrentá-los, mas eu tive problema com serviço pesado. Então eu tive que arrumar outra maneira de me sustentar. E aí eu fui para ser diarista. Por quê? Eu estava acostumada a ser dona de casa, então para mim aquele lugar era fácil eu voltar para aquele lugar. Inconformada, mas era fácil eu voltar para aquele lugar. E fiquei por muitos anos nesse trabalho. Mudar de nicho não foi fácil, mas foi essencial para a minha felicidade e o meu sucesso. E se você estiver preso a um nicho que já não te leva mais para lugar nenhum, saiba que a mudança é possível. Então, aqui vai 2 conselhos para vocês. Seja qualquer situação que você esteja enfrentando, defina um objetivo claro para si mesmo. O seu objetivo pode ser ter um bom emprego, estudar ou cuidar da família, como foi o meu caso. Quando você tem um objetivo claro, isso dá força para enfrentar todos os sacrifícios e dá sentido e forças para continuar, apesar de qualquer dificuldades. Não importa onde você comece. Trabalhei como diarista, fiz lanches em casa, fiz sorvetes em casa e até mesmo fui ao lixão buscar materiais que me ajudariam a sustentar minha família. 2. Não se envergonhe de começar com o que tem, de fazer trabalhos que talvez lhes pareçam pequenos. O que conta é o esforço. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe um pedacinho da sua própria história nos comentários. Até o próximo vídeo.